A defesa seguinte de Lesnar foi contra uma fera. O principal desafiante invicto e um dos meus lutadores favoritos, Cain Velasquez, sobre quem posso fazer um vídeo de ascensão e queda. Se quiserem, avisem aí. Cain Ramírez Velasquez, nascido em Salinas, Califórnia, é filho de Efraim e Isabel Velasquez. Efraim, imigrante ilegal de Sonora, no México, mudou-se para os Estados Unidos da América, onde conheceu Isabel. Nascida nos Estados Unidos da América, eles iniciaram um relacionamento, se casaram e Efraim obteve a cidadania americana. Cain nasceu em Yuma, Arizona. Ele se formou na Cofa High School, onde competiu na luta livre por 4 anos, obtendo um recorde de 110 vitórias e 10 derrotas. Após o ensino médio, seguiu lutando e conquistou um campeonato nacional, além de ficar em 5º lugar no país em 2005 e 4º em 2006. Ano em que se formou e iniciou sua carreira no artes marciais mistas, ingressando na renomada academia American Kickboxing Academy. Em 7 de outubro de 2006, estreou contra Jesse Fuyarczyk no Strike Force, vencendo por nocaute técnico no primeiro round. Enfrentou então o invicto Jeremiah Constant no Bodo Fight, vencendo por nocaute técnico também no primeiro round. E com apenas essas lutas, veio seu grande salto, fazendo sua estreia no UFC contra Brad Morris, especificamente no UFC 83, vencendo por nocaute técnico no primeiro round. Em sua próxima luta, Velasquez derrotou Jacob Ryan no UFC Night 14, também por nocaute técnico, no primeiro round. No UFC 99, Velasquez enfrentou o ex-campeão de kickboxing peso pesado Jake Congo, a quem ele dominou novamente. Conectou 251 golpes e venceu por decisão unânime. Esperava-se que seu próximo oponente fosse Shane Carwin, e o vencedor provavelmente desafiaria o cinturão dos pesos pesados do UFC de Brock Lesnar. No entanto, essa luta foi descartada e, em vez disso, disseram a Velasquez que ele enfrentaria o recém-chegado ao UFC Ben Rothwell, derrotando-o por nocaute técnico no segundo round. Em seguida, ele enfrentou Antônio Rodrigo Nogueira, ex-campeão dos pesos pesados do Pride, ex-campeão interino do UFC e palestrante motivacional no UFC 110 no ano de 2010. Ao entrar na luta, alguns comentaristas previram que Nogueira sairia vitorioso devido a uma suposta falta de poder nos ataques de Velasquez. Por que disseram isso? Dá pra ver que você diz muitas bobagens por ser muito bobo. Velasquez nocauteou Nogueira no primeiro round, conquistando novamente os prêmios de nocaute da noite e o bônus. Com sua vitória sobre Nogueira, Velasquez conquistou uma luta pelo cinturão dos pesos pesados do UFC contra o então campeão Brock Lesnar, no UFC 121. E vocês não vão adivinhar? Derrotou Lesnar por nocaute técnico no primeiro round, tornando-se o campeão dos pesos pesados do UFC. Ele lesionou o manguito rotador e precisou de cirurgia. Embora tenha feito sua primeira defesa de título contra aquele que se tornaria seu arqui-inimigo no esporte. Júnior dos Santos e Velasquez perdeu por nocaute. Aos 4 segundos do primeiro round, sofrendo sua primeira derrota e perdendo seu título. Mais tarde, foi revelado que Júnior dos Santos tinha uma lesão no joelho, recebendo uma injeção de cortisona antes da luta. Em seguida, foi revelado que Cain Velasquez havia machucado novamente o manguito rotador cerca de uma semana antes da luta. A carreira de Cain Velasquez prosseguiu. Inicialmente, estava agendado para enfrentar Frank Mir em 26 de maio de 2012. Porém, Frank Mir foi escolhido para enfrentar Júnior dos Santos. Depois que Alistair Overeem foi suspenso por níveis elevados de testosterona. Nossa, não posso acreditar. Em vez disso, Velasquez enfrentou Antônio Bigfoot Silva, derrotando-o, adivinhem só, por nocaute técnico, no primeiro round, em uma luta em que Silva sangrou brutalmente pela testa. Finalmente, Cain conseguiu sua revanche contra Júnior dos Santos no UFC 155, uma luta que foi uma verdadeira guerra. Cain dominou completamente a luta, vencendo por decisão unânime e recuperando o título dos pesos pesados do UFC. Além disso, Velasquez se tornou o primeiro lutador na história do UFC a alcançar
3 dígitos em golpes significativos e 2 dígitos em quedas em uma única luta, com 111 golpes significativos e 11 quedas. A unidade é Deus. Em sua primeira defesa de título, Velasquez nocauteou Antônio Vickfoot Silva no primeiro round, em uma revanche no UFC 160. O encerramento da trilogia com Júnior dos Santos ocorreu no UFC 166 em 2013 após outra guerra. Velasquez venceu por nocaute técnico aos 3 minutos e 9 segundos do 5º round, defendendo com sucesso seu título. Em 29 de abril de 2014, o UFC selecionou Velasquez e Fabrício Werdum como treinadores para a edição inaugural do The Ultimate Fighter América Latina. Esperava-se que os dois se enfrentassem no UFC 180, porém, Velasquez se retirou da luta devido a um rompimento de menisco. Enquanto Caim se recuperava, Fabrício se posicionou como campeão interino e foi marcada uma luta de unificação em 2015 no UFC 188, 2 rounds com golpes duros de ambos os lados. Caim, claramente cansado, tentou uma queda de 2 pernas, na qual Werdum conseguiu encaixar uma guilhotina perfeita, perdendo assim a luta e o título. Velasquez admitiria depois que não se preparou devidamente para a luta. A luta ocorreu na cidade do México, situada a 7.300 pés de altitude, alegando que só havia transferido seu acampamento para uma altitude maior 2 semanas antes do combate. Werdum passou mais de 1 mês na cidade do México para se adaptar à altitude elevada. Pessoalmente, acredito que quem ganha, ganha e quem perde, perde. Era esperada uma revanche contra Werdum em 6 de fevereiro de 2016, mas ambos os lutadores se retiraram alegando lesões. Velasquez finalmente enfrentou Travis Browne no UFC 200, vencendo a luta por nocaute técnico nos últimos segundos do primeiro round. A revanche contra Werdum foi remarcada para o dia 30 de dezembro de 2016 no UFC 207. No entanto, a Comissão Atlética do Estado de Nevada não aprovou a luta de Velasquez, pois após exames físicos, determinou que ele não estava em condições de competir devido a esporões ósseos nas costas. E a história poderia acabar aqui. Anos depois, em sua primeira luta de um novo contrato de 4 lutas, Velasquez protagonizou o evento inaugural do UFC ESPN contra Francis Ngannou, sendo derrotado por nocaute, em menos de 30 segundos. Em 11 de outubro de 2019, após sua estreia na WWE, ele anunciou sua aposentadoria do artes marciais mistas. Com um recorde final de 14 vitórias e 3 derrotas, ele divide o posto com o lendário Don Frye, cuja história compartilho aqui. Desde então, ele fez carreira na luta livre profissional. Como todos sabem que é encenado, não vou entrar em detalhes. A história poderia acabar aqui, mas infelizmente continua. Em 28 de fevereiro de 2022, Velasquez supostamente atirou em um homem no condado de Santa Clara, Califórnia. Estamos do lado de fora da cadeia do condado de Santa Clara. Caim Velasquez foi preso após sua detenção ontem à tarde. Ele disparou uma arma de fogo contra outra pessoa que ficou ferida por tiros. O homem que Velasquez atirou, Harry G. Jr., havia sido preso antes do tiroteio por supostamente cometer atos de abuso sexual infantil em uma creche frequentada por um dos jovens membros da família de Velasquez. Péssima ideia, amigo. Mais tarde, Harry foi liberado da custódia. Confiança? Então, um Velasquez armado perseguiu o veículo em que G. Jr. e seu padrasto estavam. Ele bateu no veículo, sacou sua arma de fogo e atirou pela janela, mas errou e acabou acertando o padrasto. Apesar dos ferimentos não serem fatais, Velasquez foi posteriormente detido e preso por tentativa de homicídio em primeiro grau. Formalmente acusado desse crime e de outras acusações, incluindo disparar contra um veículo motorizado, 3 acusações de agressão com arma de fogo, 3 de agressão com arma mortal, uma de disparar intencionalmente uma arma de fogo de dentro de um veículo e uma de portar uma arma de fogo carregada com a intenção de cometer um crime grave. Pouco depois, foi negada a liberdade sob fiança, já que um juiz determinou que o risco de Velasquez causar mais problemas ao público era alto demais. Mas Caim recebeu um grande apoio da comunidade. Seu advogado apresentou 37 cartas de apoio a Caim, incluindo de Dana White, Khabib Nurmagomedov, Fabrício Werdum, Kevin Gastelum, Henry Cejudo e Islam Makhachev. No entanto, ele enfrenta acusações que podem resultar em uma longa pena de prisão. Mas eu lhes pergunto uma coisa, no lugar dele, o que vocês teriam feito? Obrigado por estarem aí, e aos apoiadores do canal, junto com os apoiadores Lorde. Estamos perto do primeiro objetivo. Até a vista!